A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Venha transformar seu sorriso na Cleandonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Cleandonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Cleandonto, cuidando do seu sorriso. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Olá, você! Mais uma vez nos encontramos aqui, quarta-feira, 20 horas, mais um programa Saúde e Você em Foco.
O que nós estamos trabalhando esses últimos programas? E aí, reforço o nosso conselho aqui para você voltar no nosso canal do YouTube e pesquisar lá os programas anteriores. Esse já é o 4º programa falando sobre tecnologia e saúde emocional. Está na sua tela aí, você vai ver saúde emocional e as tecnologias. Já é o 4º programa. Então, se você achar bacaninha esse aqui, assiste e volta para ver os outros. Não tem problema que você assista separado. Cada dia que a gente trabalhou, nós apresentamos temas, claro que todos relativos, mas dá para assistir separadamente na ordem que você desejar. Não tenho dúvida que você vai aprender muita coisa, inclusive a se proteger de doenças que naturalmente estão surgindo e as pessoas nem sequer estão se tocando que o uso desordenado de qualquer coisa nessa vida com certeza vai trazer problemas. Então, nada que se faz sem equilíbrio e sem a temperança, que é um programa especial que nós tivemos sobre saúde natural. Você pode procurar na nossa lista, na nossa playlist, que tem um dos temas chamado temperança, que vai além do equilíbrio, né? O equilíbrio a gente vai mantendo uma coisa e outra e equilibrando. Na temperança, não. O que não presta, a gente joga fora e só faz o que é bom. Difícil? Não. O grande problema de achar difícil algo que nos faz parar de fazer algo ruim para o nosso corpo é até o dia em que aquilo se torna um transtorno, seja biológico, seja emocional ou até mesmo espiritual. Então, foco, assiste e repassa para os teus amigos, né? TV Princesa do Vale e o nosso programa Saúde e Você em Foco. Bom, o que é que nós hoje vamos trabalhar em cima do que já estudamos anteriormente? Vamos agora dando um avanço quando se trata da tecnologia e da saúde emocional. O último que nós analisamos, né, acho que foi o penúltimo, foram os impactos, deixa eu ver aqui, foram os impactos emocionais, ok? Então, deixa eu só organizar aqui para poder a gente... Pronto. Nós trabalhamos os impactos sociais, que é o isolamento e a solidão paradoxal, a deterioração das relações familiares, a perda da habilidade de comunicação não verbal, a criação das bolhas sociais e polarização e erosão do espaço público e comunitário. Isso foi um dos nossos programas anteriores que você pode ver na íntegra, impactos sociais. E aí vem agora os impactos emocionais. Deixa eu só conferir aqui. Isso, o outro programa no qual falamos sobre a ansiedade constante, a baixa autoestima e a insatisfação com a própria vida, lembrando que tudo isso pode ser causado pelo uso desordenado e desalinhado das tecnologias. Baixa autoestima e insatisfação com a própria vida, fadiga mental e esgotamento, que é o famoso burnout, irritabilidade e baixa tolerância às frustrações, sentimento de vazio e dificuldade de sentir prazer, que é a famosa anedônia. Quer ver todos esses tópicos? Retorna aos programas anteriores aí, TV Princesa do Vale, no programa Saúde e Você em Foco. Hoje nós vamos dar continuidade falando dos impactos psicológicos. Mas antes vamos dar uma palhinha sobre o que nós apresentamos na semana passada, que foi a nomofobia e o FOMO, né? O que é a nomofobia? Para quem não assistiu o programa passado, mas quer já adiantar a ideia, é esse medo irracional, né, das tecnologias. Você não é o medo da tecnologia, é medo de não estar inserido, de perder os contatos, de não estar ali com o seu celular, de ter alguma coisa acontecendo e você não está sabendo ali através das suas redes sociais. Então, é uma doença complexa e muito, muito, muito comum já hoje em dia. Já tem inúmeras pessoas que estão com esse transtorno, mas não estão sabendo. E como alcoólatras ou outras doenças causadas por vício, as pessoas tendem a não aceitar e demora um tempo danado para tratar, porque enquanto você não entende que tem um problema,
é um problema tratar esse problema. Então, foca aí, analisa se você consegue guardar o teu celular aí por uns 40 minutos, 1 hora. Se você sentir alguma coisa, já deve procurar um profissional da área de saúde mental, porque você já está com problema. E um deles é a não-homofobia. O outro é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder qualquer experiência ou qualquer evento que está acontecendo na internet. Isso faz com que as pessoas não consigam se desvincular, soltar os seus equipamentos. E está continuamente ali olhando o que está acontecendo em várias redes sociais ao mesmo tempo, o que tira a condição de viver a própria realidade. Então, esses foram os 2 tópicos que nós apresentamos no programa passado, com mais detalhes, e aí você volta e pode assistir. Os impactos psicológicos que apresentaremos hoje. Um dos primeiros que nós vamos falar é justamente os transtornos de ansiedade. Nós temos aí 7 transtornos já catalogados, isso os mais grossos, porque tem aí uma série de outros que está inserido nesse meio aí, e alguns que ainda estão sobre investigação. Esses que nós estamos vendo aqui na tela são os 7 impactos psicológicos já catalogados aí pela psicologia, pela psiquiatria, e aí nós estamos já trabalhando isso. Eu ajudo as pessoas através da psicanálise e da neurociência clínica, que é o que nós já atendemos aqui na cidade de Icó, né? E aí, se você quiser conversar, tirar alguma dúvida, vai aparecer aí o nosso número de contato, nosso WhatsApp, ok? E também o nosso Instagram, né? O pessoal da produção, né, vai colocar tanto da TV como o nosso, porque aí de repente você quer entender um pouquinho mais sobre esses problemas aí, de repente você precisa já de um acompanhamento ou de fazer uma análise para saber como é que estão as tuas condições emocionais. Então, o transtorno de ansiedade, eu sei que quase todo mundo sabe muito bem, que ela se caracteriza por sentimentos excessivos, desordenados, desalinhados, né, fora da própria realidade. E aí as pessoas ficam vendo, pensando e sentindo coisas que não existem, né? Medo de coisas que não existem, preocupações com algo que não tem nem risco de acontecer, ou existe uma leve possibilidade, mas automaticamente essa pessoa já começa a ter essas ânsias, essas angústias. E o detalhe que é o transtorno da ansiedade, ele tem uma peculiaridade, que não é só na cabeça. No momento em que você começa a ter um determinado pensamento, ele invade as tuas emoções e acaba atingindo os próprios sentimentos. O que é que isso faz? Aceleramento cardíaco, mudança no metabolismo digestivo, porque você começa a ter determinadas produções, né, de ácidos no intestino sem mesmo até se alimentar. Porque eu creio que grande parte de vocês sabem, mas o intestino é considerado como o segundo cérebro, onde muitas coisas acontecem ali, inclusive produções de hormônio. Então, quando a gente entende isso direitinho, já sabe que em qualquer momento e com essas preocupações excessivas e essa desordem de pensamento, naturalmente você vai enveredar por um caminho meio complexo. Hoje eu me propus a dar umas ideias, né, para você entender como é que funciona. Eu vou falar numa linguagem muito básica, bem simples, e você vai entender legal. Existe no nosso cérebro, né, 2 funções básicas, que é o sistema simpático e o parasimpático. Então, o simpático não é tão simpático, né? Na realidade, ele é quem traz à tona as nossas ações mais ásperas. Por exemplo, quando você tem um susto, né, a pupila dilata, o intestino reduz a peristalse, o sangue ele tende a sair, né, da parte do rosto, das mãos, para o abdômen, para as pernas, que é
a indicação que você vai correr. Então, essa palidez que dá quando a gente tem medo é o sistema parasimpático ou o sistema simpático que está ali preparando o teu corpo para uma ação, né, mediante a um risco, a um perigo. O que acontece com as ansiedades? Nesse momento, o teu organismo ele reage diante de um evento que não está acontecendo. Então, é uma reação biológica que vem de coisas que não estão acontecendo e o teu corpo reage com toda a naturalidade, como se aquilo fosse extremamente real. Um exemplo prático de pessoas que a gente já acompanhou é o fato de achar que vão tirar a vida dela, né? O próprio marido, né? Pessoas que são desconhecidas, a pessoa chega, bate palma na casa, quando ela olha para a pessoa, entra em pânico achando que aquela pessoa veio matar, né? Acordar no meio da noite e sair do quarto e se trancar achando que o marido quer matar. Então, assim, é bem complexo. Então, esses transtornos de ansiedade podem ser causados por inúmeros fatores, biológicos ou não. Então, hoje, nós estamos estudando os impactos psicológicos gerados pela tecnologia. Então, o uso excessivo de determinados equipamentos, como computadores, celulares, tablets, principalmente vinculado o online, né, aquele momento onde você sabe que está conectado com outras pessoas, pode começar a mudar a tua forma de entender as coisas, né? E enxergar processos naturais já de forma diferente. Então, esse transtorno de ansiedade pode começar a acontecer mediante ao uso excessivo das tecnologias. O segundo item é o transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG. Então, isso aí já é um passo mais à frente, e isso ocorre quando a pessoa já está ali num processo de mergulho mesmo, onde já abandonou praticamente a vida real e está integrada e conectada com esses processos de vínculos emocionais, né, de direcionamento da atenção, tudo isso voltado para o mundo da irrealidade, ou seja, o online. Aí o indivíduo tem determinadas situações, né, onde ele não tem mais controle sobre o que ele pensa e inclusive sobre o que ele sente. No terceiro ponto, nós encontramos a depressão. Depressão, eu creio que é uma das coisas que a gente mais escuta falar por aí. Você começa a perder a condição de enxergar a realidade e se contrair, isolar-se, querer ficar em ambientes fechados, escuros, com ausência de pessoas. Então, a depressão também pode ser, ela também pode evoluir ou, né, ter início nesse processo de uso indevido e desordenado das redes sociais. Eu creio que muitas pessoas não sabem, mas existe uma linha de pensamento da psicologia, principalmente do Adeliana, que ele coloca que muitas dessas ações, não todo mundo, porque tem os biológicos, elas se dão em função de que as pessoas elas estão criando dentro delas um mundo e um universo que não existe, e de repente, por não conseguir vivenciar ou viver esse universo, o cérebro começa a criar uma defesa para que a pessoa não viva de modo natural ou convencional. E agora essa defesa do cérebro é reduzir as sinapses ali, diminuir conexões e fazer com que utilize o mínimo possível das energias, que aí você percebe que geralmente as pessoas em depressão, o semblante cai, a energia desaparece, e aí elas tendem a querer ficar deitada. Por quê?
o cérebro está defendendo-se de alguma coisa. E grande maioria, escutem isso com atenção e sem preconceito. Você tem que estudar para poder dizer o que você pensa. Muitas das depressões e ansiedades são criadas pelo próprio indivíduo. Como assim, Edilândio? Você está dizendo que tem gente que cria uma depressão? Sim, entenda. Quando você sofre um corte na sua pele, vários elementos do corpo vão correr para ali, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, então vai ter ali uma defesa para evitar sangramento, né, que vai ter a coagulação do sangue através da protubina, e para que você não morra sangrando, todo o organismo reage para que aquilo seja fechado. Agora imagina que essa ferida, ela não é física, ela é emocional. O que que o nosso corpo vai fazer para defender-se de situações mais ou menos assim? Ah, eu tenho quase todas as minhas fotos, elas são muito belas. Eu coloco filtro, eu estou maquiado e etc. Então, no momento em que eu me deparo com a realidade e com o espelho, e eu tenho um mundo paralelo onde as pessoas me veem de um jeito, mas eu não sou do jeito que as pessoas veem. Se isso se amplia, naturalmente o corpo entra em defesa. E aí você não vai querer mais sair, você vai querer se isolar, vai querer viver aquilo que não existe, e aí muito mais bem complicado. Então, infelizmente, o modelo de vida que você leva, a forma que você se coloca dentro dos contextos sociais, podem sim criar em você modelos diferentes e o teu cérebro não quer permitir que você sofra com determinadas situações. E isso involuntariamente. Lembrem, é o famoso simpático. Ele sempre vai estar querendo diminuir as cargas emocionais. Então, você vai perceber que a maioria das pessoas que entraram em depressão, elas têm uma tendência de ir desistindo das coisas. Então, se você hoje já está desistindo da academia, se pedala, está desistindo de pedalar, está começando a não ter vontade de fazer determinadas coisas que antes lhe eram prazerosas, é interessante pensar já em conversar com um profissional. Ou insistir em não abrir mão de fazer o que você sabe que você tem que fazer. E aí, você pode sim combater essa queda, né, do teu corpo ali querendo tirar você de uma realidade que você não quer viver. Ok? Então, essa é uma teoria do Alfred Adler, né, que é a linha da psicologia que eu sigo, tanto para trabalhar na psicanálise como na neurociência aplicada à saúde emocional. O quarto ponto é bem comum já e bem natural, que é o transtorno do sono. Nós sabemos que inúmeras pessoas não sabem, mas os aparelhos tecnológicos eles têm uma luz azul, e essa luz azul ela contrapõe, tanto quanto a luz branca também. Então, elas reduzem a produção da melatonina, que é responsável pelo sono suave, tranquilo. E aí, está ali, né, de frente para o teu celular, o teu rosto ali integralmente ali durante 2, 3 horas antes de dormir, exposto à luz, né, porque a luz amarela ela é bem melhor, ela simula a luz solar, que é natural para o nosso corpo. Mas luzes de cores diferentes da amarela, elas podem sim ter interferência no sono. E, naturalmente, quando você está ali conectado com um livro, por exemplo, que a leitura ela é sequencial, ordenada, faz com que o teu cérebro processe informações, busque visualizações de imagem. Então, o livro ele ajuda a estabelecer equilíbrio e melhorar a tua capacidade de raciocínio. Inclusive, auxilia a um sono benéfico. Já a rede social são sequências repetitivas ou muito diferentes uma da outra, porque tem pessoas que só vê um tipo de coisa. Então, ela vai estar vendo várias coisas com a mesma ideia ali, apesar de ser cores diferentes, pessoas diferentes, mas tudo isso vai influenciar, né, no pensamento. Então, quanto mais acelerado
você fica vendo determinadas coisas, inclusive a gente pede, né, para as pessoas que têm esses problemas com sono, que evite até 1h30, eu diria até 2 horas, né, o contato com qualquer coisa que traga para você peso, porque tem pessoas que assistem filmes e mesmo sem querer tem emoções ali, né, que entram em ebulição. Então, evitem assim ao extremo o contato com redes sociais ou com até mesmo com jornais, novelas, filmes, porque todos eles deixam ali resquícios. Você tem que lembrar que você é o que você se alimenta, né? Tanto alimento para o organismo, como as frutas, verduras e essas coisas, como o alimento para o cérebro, que são informações. E aí, toda vida que você pega informações positivas, o teu organismo reage de forma positiva. Mas se pega de forma negativa, naturalmente a reação é negativa. Então, transtorno do sono também pode ser causado de forma muito já comprovada através dos aparelhos eletrônicos e de redes sociais. O quinto item é vício ou dependência de tecnologia ou internet. Já vi assim pessoas esbravejarem, ficarem em desespero porque não tem ali uma rede social. Porque o Wi-Fi não pegou, o Bluetooth não funcionou, ou o celular deu um problema. Então, 2, 3 dias ali para ter o celular de volta é a morte para essas pessoas. Então, precisamos ter cuidado para evitarmos essa dependência. E uma coisa que eu quero colocar aqui, até entre parênteses, né, para você, é que nenhum tipo de dependência é saudável. Nem um tipo. Vou repetir: nenhum tipo de dependência é saudável. Você não pode depender nem de coisas, nem de pessoas. Ah, Edilene, mas a minha mãe e o meu pai, beleza, a gente ama de paixão. Mas, lembre-se, todos nós somos perecíveis. E quando você coloca algo ou alguém acima da sua condição, naturalmente, quando essas pessoas faltam, ou abandonam, ou traem, ou fazem qualquer coisa que vai gerar essa desconexão, você vai sofrer absurdamente. Então, existe uma sequência inteligente para a gente lidar com a vida. Primeiro fator é, e aí esse é pessoal, colocar Deus acima de todas as coisas. Isso é um mandamento legal que as pessoas confundem, acham que Deus é carente, porque ele diz: me ame sobre todas as coisas, me ame mais a seu pai e a sua mãe do que a mim e tal. A questão é que quando Deus diz isso, não é por ele, porque ele não precisa, sabe? Deus não precisa do seu amor, nem do meu. O que é que Deus diz quando ele diz: me ame sobre todas as coisas? Porque todas as coisas passam, todas as coisas se acabam, todos os seres morrem. E aí, quando você tem algo acima de todas as coisas, e esse algo é Deus, nada disso vai tirar você do teu equilíbrio. Nada disso vai tirar você da sua vida. Você pode chorar, você pode até sofrer, mas você não se desespera, você não perde o equilíbrio natural, que é a tua confiança em Deus, que foi o 8º programa da série que a gente apresentou sobre os 8 remédios naturais. Está na nossa playlist do YouTube, ok? Você pode ir lá e assistir. São 8, mas o último é justamente confiança em Deus. E eu explico bem direitinho, porque mesmo se você não crê, não vê a crer em Deus, mas se você tiver algo que você consiga colocar acima de todas as coisas, e essa coisa nunca se acaba, ela é imortal, ela é infalível, ela é onisciente, onipresente. Então, quando você se coloca nas mãos desse ser, ou dessa coisa que você diz acreditar, naturalmente, o que você perde ao teu redor não mexe com profundidade com quem você é. Mas se você tem objetos, coisas, tecnologias ou pessoas que elas estão acima de Deus, elas acabam tornando-se acima de você. E aí, quando elas faltam, você morre junto. E aí vem depressão, vem ansiedade, vem os estresses. Por quê? Porque, primeiro, você não tem uma base sólida em quem você é. E depois,
você não tem algo acima de você para que você se sustente quando algo acima das tuas forças naturais vierem a te derrubar, né? É uma dica pessoal, né, como cristão, e isso funciona maravilhosamente na minha vida. Na sua, eu não sei, mas se você fizer uma experiência, né, e eu, como criacionista, a gente estuda o criacionismo, e a mesma balança que se põe para medir o evolucionismo, a gente estuda o criacionismo. E aí a fé em Deus, ela se acrescenta, porque a gente não estuda e não analisa apenas à luz da Bíblia em função de uma fé que talvez ainda não esteja no teu coração, porque para crer na Bíblia você vai ter que ter um conhecimento mais amplo. Então lembre-se que dependência, para mim, única e exclusiva de Deus, porque esse é o único que eu sei que nunca vai me abandonar. O 6 é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Como é que isso tem se posicionado? Ah, Edlaine, mas a gente já viu, pesquisa diz que isso não causa TDAH. Isso, o uso de tecnologia não causa TDAH. É notório, isso aí a gente sabe. O que eu quero dizer para vocês é que todos os sintomas que o uso desordenado de tecnologia causa é igual ao do TDAH. Ou seja, o déficit de atenção, aquele espaço que você dá para entender as coisas, lentidão no raciocínio lógico, certo? Nas crianças, a aceleração, hiperatividade. Então, todas as reações já comprovadas pela medicina da mente comprovam que crianças, jovens, adolescentes que passam tempos excessivos nas redes sociais têm as mesmas características de um TDAH, ok? E o déficit de atenção cresce absurdamente. Redução na linguagem, né, pouca mobilidade, movimento físico, porque a criança que não passa por um processo de brincar, de amarelinha, de correr, sabe, de empurra-empurra, de cai-cai, sabe, a criança precisa disso. Quando isso não acontece, ela perde a mobilidade, ela caminha com dificuldade, a motricidade dela é reduzida. Então, tira o celular da mão dessa criança e bota para brincar com brinquedos, coisas que ela monte, quebre, sabe, tenha que correr como uma bola de futebol, ou qualquer outra coisa que faça com que a criança se movimente. Então, fica a dica aí para você, pai ou mãe, que não quer ter um filho débil, né, com baixa capacidade de aprendizagem. Então, não vão dizer por aí que eu disse que os aparelhos eletrônicos causam TDAH, que não causam. Agora, todos os efeitos maléficos são idênticos ao TDAH, porque o TDAH já é diagnosticado, né, de uma forma diferente desses outros problemas, ok? E por último, nós temos aqui o transtorno disfórmico corporal. Opa, o que é isso? Ora, você vê na rede social um modelo de beleza, e esse modelo de beleza não se encaixa com o seu perfil. E aí, o que é que acontece? Você começa a não se aceitar. E o outro também, que é nessa linha, é você estar ali, como eu já falei até hoje mesmo, se colocando de um jeito diferente, através dos filtros, das maquiagens, e você começa a não se enxergar, né, como Deus te fez. E você quer agora mudar quem você é. Inclusive, inúmeros problemas já aconteceram de pessoas, né, que foram usar coisas para mudar suas aparências. Teve o caso de um cantor recente, que ele fez uma alteração no nariz e aí teve que fazer de novo porque ele não gostou, o nariz ficou esquisito. Né? E pessoal também, certo? Não levem para o lado de vocês aí, porque assim como você tem direito de pensar, eu também tenho, e eu dou as minhas opiniões com base no que eu creio, tá bom? Então não tem problema que você não concorde. Mas essa não aceitação pessoal é justamente uma contrariedade do processo natural e da natureza. Ah, Helena, mas a gente pode ficar mais bonito fazendo isso e isso. Gente, beleza. Tem que estar de acordo com o processo da própria natureza. Sabe, a gente não pode se perder
colocando no corpo elementos que vão modificar o processo natural de quem nós somos. Um exemplo prático aqui que eu acompanhei já pessoas que fizeram bariátricas, por exemplo, nunca mais ela vai ter saúde emocional, nunca mais ela vai ter um sono bom, vai ter que estar tomando inúmeros remédios para poder fazer o que antes o organismo fazia. E por que fazer a bariátrica? Ah, é necessário? Não. Disciplina, sabe? Ter a coragem de fazer atividade física, mudanças de hábito. Se você não tem força suficiente, procure um profissional, né, na área mental, outro na área da atividade física, faz alguma coisa, mas não sai da natureza. Todo mundo que teve essa redução, certo, vai ter problema pro resto da vida. Então, cuida da tua saúde e aproveita quando tudo está normal e vai para cima, sabe? Não se permita viver aí drogado, tendo que tomar remédio até para respirar, ok? Então, esses transtornos dismórficos, eles são gerados justamente por a ausência de autoestima, né? De você se olhar e dizer, eu sou assim, é o meu jeito, né? E ainda vou complicar um pouquinho mais para você, até para que a gente precisa acordar para a vida, né? Entender que a gente é mortal. E vai chegar um momento em que nada vai se sustentar, não. A gente vai disfarçar ali um botox aqui, um silicone acolá, mas chega um momento em que não vai ficar, sabe, equilibrado. Você não tem como colocar produto no seu corpo todo, a não ser que você, né, já embalseme aí como as múmias antigas. Mas a pele vai enrugar, o cabelo vai mudar a sua textura, vai branquear. Então, algumas coisas não tem problema que você faça. Só tenha cuidado para não mexer demais no que nós chamamos de processos naturais. Então, a gente sabe os inúmeros problemas já causados por essas químicas desordenadas e principalmente por profissionais que não são bem qualificados. Então, concluímos aqui os impactos psicológicos, né, e os transtornos que podem ser causados em função de uma vida desorientada e orientada pelas tecnologias, onde você só sabe rolar o dedinho, onde você não controla, mas você é controlado. Você não mais assiste, você é assistido. Não sei se você sabe, mas tua câmera, toda hora ela está registrando, e o teu microfone do celular, ele está registrando as coisas que você faz. E aí, para vocês aí que às vezes se descuidam e botam coisas demais nas redes sociais ali, ou achando que estão passando exclusivamente para uma pessoa, tudo que você lança na rede não desaparece. Você apaga, mas não some. Ok? O provedor e o sistema de onde você mexe aí, ele faz registro e tudo fica registrado. Tudo. Eu trabalhei 8 anos com tecnologia, tive o privilégio de trabalhar na Brisanet, na área administrativa, e toda vida que surgia um problema, a federal vai lá e arrasta só tudo, né? Tudo que você viu, né? Se você andou vendo coisa errada aí, trate de parar, porque vai ficando lá para trás e de repente surge um problema atual, você não está perdido. Mas eu acompanhei já muitos casos onde as pessoas acham que apagando no computador e apagando no celular desaparece. Então, tecnologia é uma faca de 2 gumes, ou de 2 legumes, como dizia o antigo Mamonas Assassinos. Gente, um grande abraço, Deus abençoe. Se fez sentido para você e você acha que é interessante passar para as pessoas, deixa teu like, ok? Marca a gente aí nas suas publicações, de repente você achou interessante, e aí faz um cortezinho e publica e marca a gente. Você também pode mandar para as inúmeras pessoas, pôr nos teus grupos, que vai ter aí no YouTube, você pode pegar o link e espalhar, porque tem muita gente, mas muita gente precisando saber e conhecer isso aqui, porque as pessoas estão caindo em buracos escuros, porque não tem informação. E já dizia o grande antigo livro sagrado, nosso povo perece por falta de conhecimento. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa, se assim Ele nos permitir.
A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Ligação, uma hora dessa, eu resolvendo as coisas. Oi, amiga. Mulher, eu tô aqui no centro da cidade, fazendo umas compras, fazendo a feira do mês, mas tá tudo muito caro, não tô achando nada barato pra comprar. Mas eu fiquei sabendo, minha querida, que a gente não precisa mais se preocupar com o preço das compras. Fiquei sabendo que vai abrir um atacarejo maravilhoso aqui em Nicó, com o melhor preço da cidade, viu? Que é o Zé Paraibano, minha filha. Ele vai inaugurar nesse mês com várias ofertas aqui para a população aproveitar. E eu já vou aproveitar e fazer minhas compras do mês lá. E eu, que não sou besta nem nada, vou fazer minhas compras todo mês lá, para garantir economia, qualidade e encher o carrinho. E o endereço, amiga, é super facinho de achar. É em frente às lojas Americanas, bem no centro da cidade. Está cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada? E precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro.